falo tanto, que é aquela música. Sabe como é que eu canto? Qual? Pega a Rede Economia e vem. Agora Pega entendi. A Rede Economia e vem. O que você tá falando aí, ô rei da Tanajura? Falando com quem, seu drone? Não, tô tentando apurar a informação do Flamengo. Deixa eu só falar uma coisa aqui que eu vou embora agora. Venê, eu e você. Opa, Será que tem gente nervosa? Ah, eu tenho certeza. Ou será que finge tranquilidade? Não, eu Fala, tô minha bem. Nossa Senhora! Eu entendo essa pessoa estar nervosa, porém eu digo, tá perdendo tempo e sono. Fica tranquila. Fica tranquila. Tranquila não dá, é forte ficar tranquila. É forte. Eu tô até com medo de conhecer a glória eterna antes do fogão hoje. Eu quero aqui mandar um beijo pra dona Sônia. Vou mandar, eu vim aqui, ó, tá tendo confusão lá, a Fernanda tem que entrar aqui ao vivo, lá, eu sei. Mas a dona Sônia e a Elaine, eu conheço, o Marcinho, que corre comigo por meio do Venê, é amiga deles. Ela tem 4 Olimpíadas e a Elaine e a mãe dela, a Sônia, amam a gente. legal. Também a gente se encontrou hoje no aterro. Vamos mandar um beijo? Beijo, dona Sônia, uma atleta. Beijo, dona 4 Sônia. Olimpíadas e não investem em atleta no Brasil, tá? Beijo pra vocês. Tendo confusão lá, hein? Lá Pois é, agora, Beijo, hein, tchau. Venê Casagrande? Confusão entre torcedores do Penharol e a Polícia Militar lá no Recreio dos Bandeirantes. Os uruguaios aparecem na altura da praia do Pontal com barras de ferro, alguns com o rosto coberto, hein? Nem mesmo as mesas e cadeiras dos quiosques escaparam da violência. Tá aí, Venê Casagrande, é chato, mas quando tem esse jogo de Libertadores aqui no Rio com times uruguaios e argentinos, esse é o tipo de imagem que infelizmente é normal, né? Essa confusão é normal e isso é muito ruim. Pois é, aí a gente está normalizando esse tipo de situação, a gente já olha essas imagens Olha e fala assim, isso, a cadeira sabia que ia acontecer. voando. Na boa, assim, eu vou ser bem honesto em relação a isso. Isso aí é patético, é ridículo. Não dá pra gente normalizar esse tipo de situação. E, infelizmente, Fernandinha, vários torcedores vêm aqui ao Brasil, ao Rio de Janeiro, sem ingresso, apenas para protagonizar esse tipo de situação, esse tipo de imagem que a gente está vendo. Eu espero, assim, total apoio aí à equipe de segurança, aos policiais, que muitas vezes eles têm que ser mais rígidos, mas eu espero que todo mundo consiga fazer o trabalho de maneira correta, honesta e consiga também a segurança de outras pessoas. Por exemplo, na praia, tem pessoas ali que só estão querendo curtir Você viu ali um as dia pessoas bonito no Rio de Janeiro. assustadas ali, Venê? Exatamente. Mais de 1 hora de confusão. E, Isso tá acontecendo, Venê, agora, tá? E infelizmente tem gente que eu conheço que deixou de ir à praia por conta disso, porque sabe que está acontecendo esse tipo de situação, esse tipo de imagem que a gente está acompanhando aí ao vivo no SBT. Agora, esquece o futebol, Pedrosa, esquece. É um grupo de pessoas que foram até a praia pra arrumar confusão. Porque a gente não tá falando de 2 torcidas organizadas brigando, que já é um absurdo, mas elas combinam e vão lá, uma ataca na outra. A gente tá falando de um grupo de pessoas que estão trajadas com camisas do Penharol, mas que são pessoas que vieram até o Rio de Janeiro e estão na praia tacando o terror na praia, brigando com a polícia, ô Pedrosa. É como se eles achassem que isso aqui é terra de ninguém, né? É terra de que eles podem fazer qualquer coisa, de que eles podem fazer baderna. Ontem, se eu não me engano, tinha um vídeo circulando de um porco na praia com a camisa É aquele Arrascaeta que entrou aqui no Mas nosso assim, programa. gente, olha só. Uma coisa é você vir ao Rio de Janeiro, querer conhecer, ir à praia. Em vez do cara aproveitar a beleza natural que é o Rio de Janeiro, ele vem pra cá pra fazer baderna. E assim, pra eles é lazer, pra eles tá tudo É isso bem. aí. Então assim, eu acho que é muito errado. Claro que a intervenção da polícia ela tem que ser dentro das medidas legais, sem nenhum tipo de fervura que possa piorar esse tipo de situação. Mas é um absurdo. Os caras vêm aqui e acham que é terra de ninguém. E aqui não é terra de ninguém. Aqui tem lei, aqui tem policiamento. Apesar da fama pra muita gente não ser essa, o Rio de Janeiro é um lugar organizado em vários aspectos. E assim, é prender todo mundo, Lucas Pedrosa. Com certeza. O cara vai na praia, Cara, taca taca a cadeira fogo, na polícia, taca a tem que ser cadeira, preso. briga com a polícia. Isso aí tem que ser preso. E olha, a gente vai fazer uma coisa assim importante. Isso aqui são pessoas, mas não definem o que é o uruguaio. Claro Como que também não. quando estão os argentinos, não definem o que são os argentinos. Isso é um grupo de bobão, de criminoso que vai lá para aterrorizar a praia. Mas isso não representa o uruguaio, não representa os uruguaios. Mas a Essas torcida são do todas Penharol- imagens de agora, Mas tá? a torcida do Penharol, isso precisa ser dito, ela é conhecida por ser extremamente violenta. Violenta. E eu vou sempre mencionar um caso que aconteceu em 2019, quando torcedores do Penharol
mataram um torcedor do Flamengo, porque essa é a verdade, porque ele ficou meses internado no hospital e depois, infelizmente, veio a falecer porque o que eles fizeram foi covardia. Então, a torcida do Penharol é conhecida por ser extremamente violenta. A torcida organizada. Porque não é a torcida do Penharol. É um grupo de... É a mesma coisa que a gente falar aqui, que tudo que aconteceu no Fla-Flu aí, a gente fala que é a torcida do Flamengo e a do Fluminense. Na verdade, são torcedores organizados, é um pequeno entre recorte aspas, da torcida. que eu não sei nem se a gente pode chamar de torcedor, que vem pra fazer baderna, que vem pra brigar, que vem pra cometer crime. Então isso não é torcedor pra mim, isso é criminoso. Você falou tudo, você disse, eles vêm, isso é o lazer. Eles vêm também e principalmente para fazer isso aqui. Claro. Você disse bem, muitos nem têm o ingresso, mas vêm para fazer essa baderna. Eles acham isso divertido. Essa fumaça que tá no vídeo, isso é uma fumaça de uma moto que eles colocaram fogo. Aliás, mais de uma moto. É crime. Gente, isso é criminoso. Não importa que camisa tá vestindo, não tem o estatuto do torcedor, não tem Comebol, não tem nada. Isso é a polícia, tem que prender e ponto final. O batalhão de choque está indo para lá nesse momento, é isso? Essas são informações. Venê, você não tá entendendo o caos que tá lá no Recreio dos Bandeirantes, na praia. Olha, e você aí que tá em casa, evita a região. Exatamente. Que ideia de jirico. Pra mim isso é burro, é criminoso, tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ser... Tudo dentro da lei tem que ser feito. Porque isso aí pra mim é coisa de criminoso, isso não é torcedor. Tem uma outra imagem ali que são as pessoas que estavam na praia, assustadas lá na calçada, no calçadão, porque imagina, você tá lá na tua praia, curtindo teu sol, curtindo teu mar, hoje tá um dia lindíssimo aqui no Rio de Janeiro, pra quem mora fora do Rio, tá assistindo a gente pelo YouTube ao vivo. Ô, Venê Casagrande, você tá na praia, curtindo tua praiana lá, e aí vem um monte de bobão, criminoso, taca cadeira, taca fogo na moto, pega um pau, começa a correr. Olha isso, Venê, isso é um absurdo. Não, e a gente está falando de um local mais democrático que existe, né? Que é a praia. Então ali você vai encontrar todo tipo de situação. Tem idoso, tem criança. Então, assim, pessoas que não conseguem correr por conta dessa situação que está acontecendo. Então, enfim, infelizmente a gente está vendo mais uma imagem terrível. A verdade é essa. E, infelizmente, esses uruguaios, eles precisam ser punidos, que sejam presos. Muito bem, isso aí tá acontecendo entre o posto 11 e 12, é isso? Isso tá perto do Pontal, isso tá acontecendo agora. Galera da região evita aí, tá porque passando... a concentração da torcida do Penharol é lá, sabia? Eles ficam muito lá. Então, toda vez que tem jogo aqui no Rio de Janeiro, eles se concentram lá. Isso tá acontecendo agora no Recreio dos Bandeirantes, na praia. E é um absurdo, o choque já tá indo pra lá, tá uma confusão generalizada na praia. Já tacaram fogo. Aquilo é a moto pegando fogo, Pedrosa. A moto de alguém, sabe? E eles atrapalham, inclusive, os trabalhadores dos quiosques ali, os ambulantes, o prejuízo. Cara, é uma vergonha isso aí. Muito bem, vamos tirar essas imagens aí, já fizemos o serviço, vocês já sabem aí, evita essa região. Galera da região, vou descer, não desce, não fica, espera um pouco, que o batalhão de choque tá chegando. Agora coloca a minha labareda! Fogo hoje só no Newton Santos. E diz que vai ter. Vai ter fogo? Onde há fumaça, há fogo. Sabe como é que eu tô dizendo, né? Eu vou ter que dizer uma coisa na hora, que eu sou obrigada. Eu vou ter que falar. Gente, não sei o que, não sei, nananã. Entendeu? Mas. Então, prepara o coração, torcedor alvinegro. Hoje tem Botafogo e Penharol. Esse é o jogo de ida da semi da Libertadores. A torcida alvinegra promete uma festa inesquecível no Newton Santos. Rodou. É hoje, dia de decisão no estádio Newton Santos. Disputando pela terceira vez uma semifinal de Libertadores, o Botafogo encara o pentacampeão Penharol nesta quarta-feira. Enquanto os carboneiros tentam acabar com o jejum de 40 anos, o alvinegro busca o título inédito na competição. Para o jogo de hoje, o técnico Arthur Jorge não conta com o Júnior Santos, artilheiro do torneio. O atacante segue sentindo dores e está em processo de recondicionamento físico. Já o Penharol não conta com Javier Cabreira, autor do gol que eliminou o Flamengo da competição. Um dos destaques do Botafogo, o goleiro John está mais do que confirmado e revivendo o sonho da glória eterna. Em 2020, John foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos. A experiência marcou a carreira do goleiro, que agora, assim como todo botafoguense, sonha com o título continental. Tem luta
Lucas Pedrosa, fala você que eu não tenho condições de falar hoje, Pedrosa. A mamãe não dormiu, eu tô muito nervosa. Eu, por mim, já tava lá no Nilton Santos. Fazendo o quê? Eu não sei, já lá, entendeu? Eu já tô com roupa de ir. Mentira, não tô não. Daqui a pouco eu vou colocar meu traje pra última valsa alvinegra dentro de casa na Libertadores nessa temporada. É o último jogo do Fogão em casa, porque depois, se passar pra final, a final é lá na Argentina. Pedrosa, você acha que o Botafogo deve vir com o mesmo time que vem sempre? Tem a dúvida lá do Alex Telles ou do Cuiabano. Qual escolha você faria? Alex Telles. Estou 100% confiante no Botafogo, Fernanda. E não estou aqui de galhofa, não estou aqui brincando, não estou aqui de forma alguma fazendo algum tipo de movimento positivo para o Botafogo. Estou 100% com o Botafogo pelo que se apresenta em campo. O Botafogo é disparadamente o melhor time do Brasil no quesito apresentar futebol. É uma equipe que tem soluções muito bem interessantes, com o Luiz Henrique na direita, com o Savarino na esquerda, com o Thiago Almada, que é um craque mundial, é um cara que já foi campeão do mundo, tem o artilheiro, que é o camisa 9 da seleção brasileira hoje, tem o Marlon Freitas, que é um baita de um volante, o Gregor é um pitbull, seja o Alex Telles ou o Cuiabano, eu prefiro o Alex Telles, são dois baita laterais, o Vitinho na direita, que nem tem desempenhado o que ele pode, ainda precisa ganhar um pouco mais de confiança, mas não deixa de ser um grande jogador, o Barbosa, o Bastos e o goleiro John. A gente está falando aqui de uma equipe muito bem treinada pelo Arthur Jorge, que chega no seu principal momento, talvez dos seus últimos 50 anos de história, e é o que o Botafogo vai fazer hoje. Eu acho que o Botafogo não vai abrir mão do seu estilo de jogo, vai continuar tendo essa intuitividade, essa troca de posições lá na frente, mas claro, sempre construindo pelas pontas, achando o seu Igor Jesus, e a hora que o Peñarol dá espaço também, vai ter a bola longa em profundidade, que é o que o Botafogo faz muito bem. Então eu não tenho dúvidas de que hoje o Botafogo tem tudo para sair com uma vitória, uma boa vitória dentro do Nilton Santos. A gente sabe que jogo de Libertadores tem que respeitar muito o adversário, pentacampeão da Libertadores, eliminou o rival do Botafogo, que mais é o Flamengo, de 20 semifinais. que era favorito. Tem muita tradição envolvida aí. Agora, falando de campo e bola, eu tô 100% confiante no Botafogo. E assim, o torcedor botafoguense, Pedrosa, tira esse porco daqui, pelo amor de Deus. Esse porco tava na praia. É o porco Arrascaeta. Ele apareceu no programa aqui outro dia. O dono dele é um uruguaio que torce pro Peñarol e pro Flamengo. E aí o nome do bichinho é Arrascaeta. Lembra que ele apareceu aqui? Claro que lembro. Ele tava lá na praia com a camisa do Flamengo. Mas esse não queimou nada, né? Só foi de se divertir, né? Tira que eu já matei um porco nessa Libertadores. Eu já matei um, sabia? Sim. Olha e esse que... era maior. Era, bem maior. Era um porco verde. Era do Big Boys, inclusive, de estimação. Ô Vene Casagrande, o que eu falei aqui outro dia é que o jogo do Criciúma foi um ensaio do que vem como postura o Peñarol. Só que o Pedrosa acrescentou com mais qualidade na saída do contra-ataque, porque o Peñarol tem mais qualidade que o Criciúma. E aí o torcedor alvinegro nas arquibancadas vai ter que ter muita paciência, porque vai ter cera, vai ter catimba, vai ter tudo. Eu avisei, o goleiro dele já tem 2 amarelos. Toda vez que ele tentar retardar o jogo, vamos vaiar para ele tomar e ficar fora do próximo jogo. Vene Casagrande, o maior debate aí, eu acho que pro torcedor alvinegro, uns acham que deveria entrar com o Cuiabano. Ele entrou bem contra o Criciúma. Outros acham que deveria manter o Alex Telles. A opinião do Pedrosa é a manutenção do Alex. Eu vou dizer a minha, quer saber? A minha opinião? Minha também. A minha é a manutenção do Alex Telles. Eu acho que ele é um jogador com muita experiência. O Cuiabano tem muita qualidade, foi muito importante ofensivamente em vários jogos, contra o São Paulo, no Brasileiro. Mas a gente também tem que lembrar que aquele gol do Criciúma também passa muito pelo setor dele. Então, assim, ele tá voltando de lesão, tem qualidade, mas acho que no momento eu escolheria o Alex Telles. A minha escolha não vai ser por conta do que aconteceu no jogo contra o Criciúma, porque eu acho que o Cuiabano entrou muito bem, né? Aquele gol ali foi uma falha coletiva, uma falha geral. Não vou dizer que foi, entre aspas, apenas culpa do Cuiabano por ter saído ali no lado dele. Mas a minha escolha seria o Alex Telles também, e eu já venho falando isso há muito tempo. Para mim, o Alex Telles é um dos melhores jogadores da posição no futebol brasileiro, joga muita bola. Nada contra o Cuiabano, e escolher o Alex Telles não demérito ao Cuiabano, muito pelo contrário. Eu sou fãzaço do futebol do Cuiabano, me surpreendeu muito de maneira positiva desde quando ele chegou ao Botafogo, mas estamos falando de um jogador que para mim é alto nível. O Alex Telles joga muita bola e é um jogador experiente nesse tipo de jogo, nesse tipo de situação, e eu acho que o único ponto que pode prejudicar o Botafogo é a ansiedade, o nervosismo, porque o Peñarol, sem sombra de dúvidas, vai querer fazer cera, vai querer enrolar o jogo, vai vir para não levar gol. A grande verdade é essa. Então, eu escolheria o Alex Telles, para mim ele seria o titular dessa posição,
Óbvio, quem escolhe é o Arthur Jorge, depende muito da característica, estilo de jogo, até mesmo estratégia que ele vai querer propor no início da partida, mas eu escolheria o Alex Telles. É que o Cuiabano, ele tem uma característica que dos três, Marçal, Alex e Cuiabano, só ele tem. Ele faz um facão, ele entra ali pela grande área, assim como um meio ofensivo pelo lado esquerdo. Sim. Ele pisa muito na grande área. Inclusive, já vimos o Cuiabano fazer gols nessa temporada desse jeito. Mas o Alex Telles, ele bate falta de maneira absurda. E ele também dá uma consistência total. É um equilíbrio, ele não é nem muito ofensivo, nem muito defensivo. Ele é o total equilíbrio e a total experiência. Eu escolheria o Alex também. Mas foi como que você falou, não é um demérito ao Cuiabano. Não. Pelo contrário, inclusive, ele participa do gol contra o Criciúma. Sai a jogada ali dos pés do Cuiabano, porque ele é muito ofensivo. Mas para esse jogo eu escolheria o Alex. E são contextos completamente diferentes, Fernanda. Segundo tempo, o Cuiabano entra 100%, já no gás, entendeu? Já tendo o Botafogo que estava pressionando o Criciúma naquela situação. Eu acho o Cuiabano um baita de um jogador, mas eu entendo que o Alex Telles é mais equilibrado do que o Cuiabano. E não tem só isso. No segundo tempo, você pode repetir esse tipo de estratégia, que é colocar o Cuiabano para dar força física ao Botafogo. Gente, se a gente for pegar os jogos que o Botafogo, por exemplo, empatou nessa temporada, eu vou pegar 2 jogos aqui, onde mostra que o futebol é muito injusto em relação à produção que o Botafogo teve. O 1-1 contra o Criciúma na sexta-feira, o Botafogo poderia ter feito 3-4 se não fosse o goleiro Gabriel, mas pela produção o Botafogo fez uma produção decente para poder golear o Criciúma e contra o São Paulo no primeiro jogo da Libertadores. Apesar do 0-0, que eu até falei que é perigoso dentro de uma Libertadores, o Botafogo não pode repetir, por exemplo, esse 0-0 hoje contra o Peñarol. Mas se pegar a produção, o que jogou o Botafogo, e o Botafogo conseguir repetir isso, convertendo em gol, vai dar a lógica, gente. Eu repito aqui, é campo e bola. Eu sou muito mais apegado ao campo e bola do que qualquer mística. O campo e bola do Botafogo é muito melhor do que o do Peñarol. Lembrando que para esse jogo volta o zagueiro Bastos. Ele foi... Ai, gente, vocês são muito chatos. E o Arrascaeta, eu espero não ter que eu tinha esquecido disso. Não, esse leão nunca mais vem. Não. Aliás, se tudo der certo na minha vida, eu vou propor um fight ao vivo entre Bira e ele. O que é, Venê? Vou chamar meu amigo Bira. Vamos... Ó, descer a lenha nesse leão aí. Olha lá, meio murchinho, meio triste, Venê Casagrande. Olha lá, você essa carinha, ó, fingindo que não tava ligando. Ele faz essa cara. Esse dia eu tava mal, pô. Ele faz essa... Tá louco? Eu fui eliminado da Libertadores, como é que eu ia estar mal? A carinha dele, Pedrosa. Não, esse dia eu tava mal. Ai, meu Deus. Esse dia eu senti o golpe. Sei como é que é. Mas é triste, né? A gente tem o Bastos voltando aí pro Botafogo. Contra o Criciúma ele foi poupado, né, por desgaste. E também, para quem não lembra, o Gatito Fernandes foi expulso naquele jogo contra o São Paulo. Aquela confusão que deu ali com o Marçal, o Rafinha e tal, o Gatito foi expulso. Então, hoje o Gatito não está à disposição. Então, tem aí a força máxima do Botafogo. Já destacamos aí e entendemos o que cada um escolheria para o que tem de dúvida. O resto, o time provavelmente vai ser aquele time do Botafogo que a gente está acostumado. Muita paciência para o torcedor da arquibancada. E outra, mais do que tudo... Hoje, eu fiz até um vídeo hoje nas minhas redes sociais. Hoje, quem tem privilégio de estar dentro daquele estádio, porque os ingressos se esgotaram de forma bem rápida, quem tem o privilégio de estar lá tem que botar na cabeça que faz parte dessa guerra e faz parte dessa história tão sofrida que tem sido a Libertadores para o Botafogo. Vamos lembrar a fase de grupos, o Botafogo passa com muita dificuldade, só melhora quando chega o Arthur Jorge. A estreia do Arthur Jorge foi na Libertadores, na altitude, com derrota contra o LDU, contra o Red Bull Bragantino, ainda na pré-Libertadores. O Botafogo tem o Damian expulso e durante um tempo inteiro o Botafogo passa com, ao menos, com muita qualidade que tem o time do Red Bull. E passa para as oitavas, nesse sorteio que a gente fez ao vivo nesse programa. Pega logo o Palmeiras, abre 2-0 no Allianz Parque, depois toma a virada, é um gol de mão. Absolute Cinema, contra o São Paulo, vai para pênalti. Então é uma trajetória muito sofrida, mas muito corajosa do Botafogo aí nessa temporada. E o Lucas Pedrosa teve foguetório, tá? Nessa madrugada, lá na porta da delegação, do hotel da delegação do Peñarol. O hotel tá na Barra da Tijuca. Essas imagens aí foram por volta de 3 horas da manhã. Nada de novo, né? Isso aí acontece várias vezes na Libertadores. Quantas vezes já mostramos essas imagens por aqui, né? A gente que é brasileiro nem sempre a gente faz isso, né, o Venê? Mas às vezes acontece, né? No duelo do Flamengo com o Corinthians teve, por exemplo, os torcedores do Corinthians fizeram na porta do hotel do Flamengo. Se eu acho que isso ganha jogo, Venê? Não. Quem classificou? O Flamengo. Tanto é que o Flamengo ironizou nas redes sociais utilizando o próprio vídeo. Entendi. Agora,
torcedor que faz, eu nunca vou julgar. Isso aí é muito mais para matar a ansiedade do torcedor que está sem dormir, vai lá, enfim, brinca. Vai ganhar jogo por causa disso? Não, a questão é, se um clube faz, por exemplo, o que o Corinthians fez, de tirar a luz do vestiário, botar som ambiente dentro do vestiário, isso eu já acho atitude de time pequeno. Nesse caso aí, eu não vou julgar. Vou dizer que isso ganha jogo, que atrapalha? Óbvio que não. Os hotéis hoje em dia têm aquele vidro que não deixa passar barulho. Na verdade, só atrapalha o morador. Morador. É isso. Agora, os jogadores dificilmente acordaram por conta desse foguetório. E também, eu acho... Assim, eu não acho nada disso. Eu acho que o torcedor fica... Olha só, eles fazem quando a gente vai lá, a gente tem que fazer também. Tem uma coisa meio assim, né, do torcedor, né? Agora, o São Paulo fez também com o Botafogo agora. Adiantou também? Não. Mas o São Paulo até botou o alarme de incêndio de teste no hotel. Isso aí já é de manhã. nível. Mas foi o São Paulo que fez isso ou o hotel? Não, eu digo o São Paulo no jogo do São Paulo. Eu tô falando que foi o clube que fez, tá? Eu tô querendo dizer, não sei quem fez. Tá. Alguém fez, eu não sei quem foi. Mas tocou o alarme de incêndio de teste no hotel pela manhã. O foguetório não adiantou nada, porque tem esses vidros hoje em dia nos hotéis. Não adianta de nada. E aconteceu Vai fazer o quê? isso. Fogos por 5 minutos. Aí o cara vai acordar, vai ouvir aquele barulho ali, vai parar o fogos e ele vai voltar a dormir. É isso que vai acontecer. E não vai mudar nada. Tem o isolador de ruído, como você falou. Gente, que ganha jogo é dentro de campo. É só isso. Dentro de campo, e claro que a torcida, quando tá no estádio também, faz toda a diferença pro clima do jogo. Porque o jogo também tá aqui, ó, no psicológico. Agora, isso aí... Você já fez prova de autoescola? Já. Aí, quando você faz a prova, aí começa, quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Já viu isso? Já. Aí você fica, cara... Aí vai a pessoa que vai primeiro que você, faz uma super baliza. Faz a super baliza? 0 pontos, ela sai assim, olha, passei com louvor. 10. Aí você fica, meu Deus, agora é a minha vez. Será que eu vou saber fazer a baliza? Era assim que eu tava me sentindo Eu acho que ontem. eu já vi ao contrário. Vai Quando o a pessoa primeiro, perde, erra e tu fala, meu Deus, eu vou errar também. Não, mas ontem o que aconteceu comigo foi o contrário. Ah, é? É, porque eu tava em casa assistindo o Galo e o River. Ah, tá. Aí eu tava olhando, amanhã é minha vez. Eles ganharam de 3-0, Vene. Aí você fica assim, tendo a obrigação de fazer uma super mas aí- apresentação. Não é isso, Eu cada confesso jogo que eu é um fiquei jogo. muito surpreso com esse Olha resultado. aqui, Não, o Qualquer Galo atleticano ficou surpreso Eu com esse fiquei muito resultado, surpreso. Vene. não teve sofrimento, Pedrosa. Eles Fernanda ganharam Maia, com facilidade. Quer que eu o fale River. por que não teve sofrimento? Tá aí na tela. O Davidson. Não, Davidson. E Ele aconteceu algo que, assim, gente, eles conseguiram entrar na cabeça dos argentinos. Mas O por Davidson. Parecia Mas que por era quê? inverso. O Davidson. Então... Gente, olha só. O Davidson mudou completamente a forma do Atlético Mineiro jogar. Não só dentro de campo, mas também na questão do espírito. Ele fez pivô, ele conseguiu abrir espaço pro Hulk e pro Paulinho, ele foi o homem goleador. Pra quem não se lembra, o Davidson já tinha feito isso contra o Fluminense. O Fluminense perdeu pro Atlético Mineiro, na melhor atuação do Atlético Mineiro no ano até então, com o Davidson em campo. Foram 2 gols do Davidson. E ontem o Davidson simplesmente meteu 2 gols e deu uma assistência. Ele acabou com o jogo. Qualquer dificuldade que o Atlético teria para fazer gol foi colocada nos pés do Davidson e ele conseguiu decidir o jogo. Inclusive no último gol do Atlético Mineiro, a jogada dele é inteligentíssima. Ele consegue se desmarcar, se colocar em posição de impedimento, entre aspas, sendo que lateral não tem impedimento. Ele vai lá, se posiciona, dá assistência pro Paulinho e o Paulinho faz o gol. O Davidson ontem ele botou uma semifinal de Copa Libertadores contra o River Plate no bolso. Poucos jogadores do futebol brasileiro já fizeram isso. Ontem, o diferencial do Galo foi o Davidson. Sabe quem ele me lembrou? De verdade, assim, eu assistindo ao jogo? O Sheik, quando jogou pelo Corinthians contra o Boca Juniors. Ah, que sim, ele entrou na verdade. mente dos caras. Porque, assim, é importante, É o mesmo obviamente, perfil, qualidade o campo técnica e bola e é mental importante. Você botar a bola na rede é importante, você dar assistência é importante. Mas o clima, o espírito do jogo, a forma como que você faz com a partida, gente, na boa, ele conseguiu irritar os argentinos, sendo que os argentinos jamais sofrem esse tipo de pressão. Os caras sabem jogar muito esse tipo de competição. E ele fez isso, ele irritou os argentinos. Foi algo assustador. Sabe qual é a sorte do dia pra mim?
ele não pode jogar a Copa do Brasil. E, gente, as pessoas acham que isso é outro time. É outro time. O Galo com o Davidson é um time, o Galo sem o Davidson é outro Inclusive, time. o Milito foi criticado antes de a bola rolar quando saiu a escalação. Como assim, Davidson titular? Tá Só aí. porque deu certo contra Acabou o com o Fluminense. jogo. Ele acabou com o jogo. Depois você faz favor pra mim, se tudo der certo hoje na minha vida, Ah, é? depois você olha quantos cartões amarelos ele tem. O Davidson? Tem 2 ele? Não sei, queria saber. Ah, é? Tá pendurado? Pô, mas esse resultado 3x0, o Milito vai poupar, pô. Você já sabe o que vai acontecer. O seu adversário é esse aí, tá? O seu adversário é o Atlético Mineiro. Olha aqui. E o Flamengo, Se é Benê? que passe também. Eu tenho que passar. falar, eu tenho que gente, fazer, calma aí. né? Não, parou. Mas- Tem que passar, ué. Ó, o Flamengo tá se preparando, vai encarar o Juventude e pode ter novidades no time, Rodolfo. Classificado e motivado, a equipe rubro-negra já voltou a treinar e com foco principal na grande final da Copa do Brasil, com peças importantes que contribuíram para que o Flamengo chegasse à terceira disputa seguida. Entre eles, Wesley, que completou 6 jogos pelo clube. Com a moral recuperada, o camisa 43 mostrou determinação em campo e um desempenho de impressionar o técnico Felipe Luiz. Com 2 gols, 3 assistências e 3 títulos, Wesley quer ainda mais. E destaca que a liderança do grupo vem de um jogador. A liderança que o Gerson puxou ali na hora de chamar o time para correr pelo Bruno Henrique, e todo mundo correu e saímos felizes com a classificação. Líder e capitão do elenco rubro-negro, Gerson tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Como jogou no sacrifício na partida contra o Corinthians, o jogador se reapresentou no Ninho, mas não foi a campo. Porém, não deve preocupar para o duelo contra o Juventude. O clube já anunciou que De La Cruz desfalca a equipe após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita e faz tratamento. A equipe tem compromisso apenas no sábado diante do Juventude pelo Brasileirão. Mas o principal objetivo é estar pronto para a grande final da Copa do Brasil em busca do 5º título do rubro-negro. Venê Casagrande e a situação do De La Cruz, Venê? Pois é, confirmou aquilo que todo mundo já esperava. Grave lesão que o De La Cruz sofreu novamente. Inclusive, ele recentemente voltou agora de uma lesão muscular que ele sofreu e agora ele sofre algo bem parecido, uma lesão de grau 2, ou seja, tempo indeterminado, previsão de volta. Pelo menos 2 semanas ele está fora e aí o Felipe Luiz ele vai ter que pensar em algo para poder montar a equipe para as finais da Copa do Brasil. O Alcaraz será o substituto imediato do De La Cruz e o Pulgar está suspenso para o primeiro jogo. Então ele vai ter que fazer 2 mudanças no meio de campo do Flamengo. É algo a se pensar, ele vai utilizar os jogos do Campeonato Brasileiro para poder montar essa equipe e dar também, digamos assim, ritmo de jogo ao Alcaraz. Lembrando que ele acabou de chegar, tem sido muito pouco utilizado em questão de minutagem, mas é um jogador que está crescendo de produção e certamente pode dar conta do recado na ausência do De La Cruz, um jogador que não estava rendendo muito dentro de campo, fazendo um segundo semestre bem longe do primeiro semestre que ele fez com a camisa do Flamengo. Mas eu nem culpo o De La Cruz. Repito aqui, a forma como ele está sendo exigido, ele nunca foi exigido anteriormente. Se a gente for ver número de jogos, ele nunca fez tantos jogos como ele fez agora no futebol brasileiro, porque lá no futebol argentino ele jogava menos, tinha bem menos partidos para disputar. Vamos colocar no telão aqui, o choque chegou lá no Recreio dos Bandeirantes, a gente estava mostrando a situação de como está a torcida do Penharol, um fragmento da torcida do Penharol fazendo uma baderna enorme no Recreio dos Bandeirantes, lá na praia, na altura entre o 11 e o 12, o posto. Isso aqui é bomba de efeito moral, já teve moto queimada, aquela fumaça preta ali que está aparecendo no vídeo, para quem não pode ver o quanto é uma super fumaça preta, é uma moto que eles atearam fogo. Essas são novas imagens, o choque chegou e o pau continua comendo. Fernandinha, a produção sabe responder como começou essa confusão, se foi briga com torcedores de Botafogo, torcedores... Não foi. Eles apenas começaram uma confusão na praia entre eles. Não tem torcedor do Botafogo, É isso. nem no início, nem agora, nem Nada. em nenhum momento da briga. Os torcedores do Penharol começaram a baderna na praia, a polícia chega e aí começa a briga, né? A gente até viu aquelas outras imagens que a gente estava mostrando, o início de tudo, eles tacando cadeira, tacando as coisas. Com essa imagem aí, tá vendo? Voa cadeira, eles com pau na mão, eles estão todos aí de bermuda preta. E aí, assim começa. Aí chamam a polícia e daí começa o confronto com a polícia. O choque chegou e o negócio ainda tá feio por lá
por favor, a galera da região tava pensando em ir pra lá, não vai. Evita a região ali do Recreio dos Bandeirantes, na praia, entre a altura, perto do Pontal, entre o posto 11 e 12. Ó, o Flusão. Ô, Cris! Oi, Cris! Cris tá feliz. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense 1-0 no Maracanã. No Maracanã não tem pra ninguém. O gol de Cano afastou aí o Flu da zona de rebaixamento do Brasileirão. A reportagem é do Flávio Nick, que estava lá. Fala, Flavinho. Todo mundo fez questão de abraçar o Cano depois do jogo. Uma forma de agradecimento e carinho com o atacante. Afinal, a espera acabou. Depois de 5 meses, Cano voltou a marcar. O gol saiu em um momento em que o Fluminense precisava desesperadamente da vitória. E significou um passo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Primeramente agradecer a la torcida por la paciencia que ellos me tienen. Fue un año difícil, pero poco a poco lo vamos superando. A torcida entendeu a importância do jogo. Foram quase 40 mil presentes. O Fluminense teve dificuldade para furar a retranca do Atlético Paranaense. Os chutes do Lima e do Arias já no fim do primeiro tempo foram as únicas chances na primeira parte. Depois do intervalo, Martinelli fez uma jogada incrível e no rebote do Mikael, Lima marcou, mas estava impedido. Keno entrou no segundo tempo, conseguiu superar a marcação, mas não o Mikael. Depois disso, brilhou a estrela do Fábio, o goleiro de 44 anos. Fez 2 defesas difíceis, salvando o time tricolor. Uma delas cara a cara com Emerson. Aos 35 minutos, quando o empate parecia inevitável, Cano estava no lugar certo para acabar com o jejum pessoal e decretar a vitória. O gol do Cano faz o Fluminense dar um salto na tabela e pular para a 11ª colocação. O time se afasta da zona de rebaixamento e entra na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol, é em função do que ele é para nós no dia a dia, o exemplo que ele é como profissional e essa felicidade do torcedor, essa homenagem do torcedor para com ele é muito justa. A cena no campo após a partida chamou a atenção. O ídolo sendo exaltado e agradecendo aqueles que sempre acreditaram nele, a torcida tricolor. Ô, já vou na tabela, você me perguntou antes, a nossa produção apurou, segundo a polícia, a confusão começa num furto de celular na padaria, pelos torcedores ali do Penharol, por volta de meio-dia. Quer dizer, a gente já tá falando aí 1h30 dessa confusão, o Eduardo Paes já até alertou a Polícia Militar sobre essa confusão toda, enfim, já tá até com choque agora na praia, mas a confusão toda começa por um furto de celular na padaria. Olha aí, ó! Fluminense! Ô, Cris! Leia pra mim, por favor, o que está escrito na tabela do Brasileirão. Leia tudo. 11º colocado. Conta pra mim, ô Cris, o Flusão. 11º colocado, Fluminense, pré-Libertadores, 36 pontos. É o que eu falei ontem. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Futebol é dinâmico. Ô, Cris, fala pro Pedrosa quem que tá, ó, coladinho com você. Pedrosa. Mas relaxa, o Vascão tá voando. Pra muita gente, o Vascão tá voando. 8 jogos sem ganhar. E o Fluminense, que tinha 8 pontos, tá a 1 ponto do Vasco. Cadê a pá? Vira a página. voando, Aqui, Vascão. em 10º lugar, tá o Vasco com 1 ponto. Tá vendo aqui? 1 ponto a mais. O Vasco tem um jogo a menos, né? Esse Vai jogo jogar com o Cuiabá. quinta-feira, amanhã. Agora 2, né? Porque a rodada já aconteceu, não aconteceu pro Vasco. Mas ainda tem um jogo jogando atrasado. amanhã, o Vasco já fica no mesmo número de jogos que deveria ter mesmo. Gira novamente. A gente tá falando aí, vamos lá. Do Fluminense aqui com 36 pontos. Já abriu quantos pontos? 4 pontos da zona, né?
não é muito, mas tem tanto time aqui que acaba embolando, né? Foi o que eu disse. Posso pagar uma promessa aqui? Você tem uma Porque promessa? ontem um torcedor do Fluminense, amigo meu, falou assim, o Fluminense vai vencer com o gol do Cano. Aí eu falei, cara, se isso acontecer, eu vou te mandar um abraço no programa. Então, João, tricolor lá da loja Vindo da Terra, tá aí, promessa é dívida. Muito bem, ele pergunta, liga aí, pergunta quanto é que vai ser o jogo hoje. Que aí já me facilita. Ele é Fluminense, é capaz de falar que o Penharol vai ganhar. Você quer que eu ligue? Não quero não, obrigada. Ah, tá. Então, assim, eu tava falando ontem sobre a questão dos pontos, né? O que o Fluminense precisa mirar. Você acha que o Fluminense já pode começar a mirar outras coisas, Pedrosa? Por que não? O Fluminense, gente, nunca teve time para ficar na zona do rebaixamento. O que aconteceu com o Fluminense foi um misto ali. Tanto do trabalho do Fernando Diniz, que já não estava dando mais frutos, mas de vários jogadores que o Fluminense perdeu, não só na janela, mas também por lesão, como o André, perdeu o Nino, e aí não estava conseguindo ter aquela motivação toda, talvez tenha se acomodado com o que aconteceu em 2023, e depois que o Mano Menezes chegou, contrariando inclusive até o que a gente achava aqui, o Mano Menezes conseguiu dar algum tipo de jeito no time do Fluminense para pelo menos ser efetivo dentro do Maracanã. Quantos 1-0 o Fluminense já ganhou aí junto com o Mano Menezes? E é isso que importa, são os 3 pontos. Ontem o Fluminense pegou um adversário direto nessa briga, um jogo decisivo, apesar de não ter feito uma grande partida, foi melhor durante a partida. É claro que a gente tem que exaltar aqui o que o Fábio fez, aliás, o que o Fábio faz, né? O Fábio há 2 anos continua sendo um jogador espetacular, com uma idade extremamente avançada, é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, não só do Fluminense, mas da história do futebol brasileiro. E depois o Mano Menezes foi muito inteligente, porque viu que o Fluminense estava lento, não estava conseguindo encontrar os espaços pelas pontas, ele colocou o Keno na partida e colocou o Cano. São 2 jogadores que já têm um entrosamento muito grande, vide a própria final de Libertadores, e o Keno consegue a todo momento ser efetivo do lado direito, ser efetivo do lado esquerdo, cruzar a bola na área e fazer o Fluminense ganhar volume. O Ganso também ontem mais uma boa partida, e um jogador que é muito importante, que a gente sempre valoriza aqui, que é o Arias, não fez um bom jogo ontem. E isso também é um termômetro para o Fluminense. Mas eu tenho que destacar aqui o lateral Samuel Xavier, que entre erros e acertos está sempre ali tentando também, está sempre dando a sua vida dentro de campo, e o próprio Martinelli, que também fez outra boa partida com a camisa do Fluminense. 1-0, se livrou nesse momento da zona do rebaixamento, e sim, por que não? O Fluminense tem time sim, para quem sabe brigar por uma pré-Libertadores. E eu acho que sim, o trabalho do Mano ele precisa ser valorizado, porque querendo ou não, a gente estava conversando aqui no off, ele perdeu um baita jogador que é o André. Perfeito. E mesmo assim, apesar da ausência do André, que não vai ter volta, a verdade é essa, ele já foi embora, não tem jeito, o Mano consegue dar um jeito ali no meio de campo do Flamengo, do Fluminense. Isso precisa ser valorizado pelo técnico Mano Menezes, que eu critiquei a vinda dele, mas eu dou o braço a torcer. O trabalho que ele vem fazendo à frente do Fluminense é um bom trabalho. E ainda sem o Thiago Silva, hein? Porque o Thiago Silva se machucou já tem alguns jogos e o Fluminense continua pelo menos sendo efetivo. 2 vitórias em 2 jogos, nos 2 últimos jogos após a data FIFA. E, cara, eu acho que a chave do Fluminense virou. Aquele medo de zona de rebaixamento tá virando. Claro que tem ali uma matemática, mas o Fluminense está acostumado a viver grandes coisas desde 2023. É um time que também é muito consolidado e se classificou para a Libertadores nos 5 últimos anos aí, se a gente for colocar. E é um Fluminense que tem capacidade, não só técnica, como tática e de qualidade. No segundo turno tá no G6 o Fluminense. Um aproveitamento absurdo. Eu só queria pedir uma coisa para você, Cris. Posso pedir? Independentemente do que vocês estejam brigando na última rodada, se não estiver mais brigando por nada, jogue com muita garra, tá bom? Fluminense Será contra Palmeiras? É. Fluminense e Palmeiras. Põe na tela aqui, cadê? Olha aí, gente, esse programa a gente fala de esporte, futebol, de alegria, e a gente tá desde o início desse programa num jogo tão importante. Aí eu digo como botafoguense na história do Botafogo, né? Tá na semifinal aí da Libertadores, uma competição super emocionante, gostosa. E a gente tá tendo que tá mostrando imagens dessa bárbara. Gente, olha aí. Um ônibus agora tá sendo queimado. Mais de 5 motos já foram queimadas. Toda a confusão começou num furto de celular dentro de uma padaria por torcedores do Penharol. E aí a gente tá falando aí no relógio marcando meio-dia. A polícia foi chamada, começou uma confusão, e aí começa a confusão do torcedor do Penharol com a polícia. E aí eles tacam o terror na praia, lá no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Já teve moto queimada, agora um ônibus sendo queimado, essa é uma imagem de agora. E o negócio tá quente ainda, até o choque já tá por lá. Isso é um absurdo. Ontem na roleta, um beijo pra todo mundo de São Gonçalo. Janderson, fã do Vene Casagrande, a Leda, que é fã da Isabelle, João Carlos,
que é seu fã, Pedrosa. Tamo junto, Eleonora, todo mundo lá da Rede Economia ali de São Gonçalo. Um beijo. Gente, eu vou embora. Calma, Fernanda. Eu estou ansioso pra você entender a luta. Tchau, gente. Até amanhã, pelo amor de Deus, Botafogo.